Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 49º encontro. Vamos trabalhar São Mateus capítulo 14, São Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21. O banquete da vida. Ouçamos. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão. Teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já vai adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitas, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. No capítulo 14, do versículo de 1 a 12, vimos o banquete de Herodes. É o banquete do ódio, é o banquete da morte. É o banquete da morte de João Batista. A elite é aquela que dá a morte. Agora vemos Jesus e a multiplicação dos pães, o banquete da vida, que alimenta a multidão. O banquete de Herodes alimenta um grupo de privilegiados que também não tem nenhum escrúpulo moral. O banquete de Jesus é aberto aos que procuram ouvir a palavra de Jesus e têm fome desta palavra. Versículo 13. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Vemos uma cena e uma nova movimentação. O que provoca a mudança de cenário é que Jesus fica sabendo da morte de João Batista. Ele se afasta da região onde Herodes exerce o poder e se dirige a um lugar deserto, afastado. Na sua saída, não ficou escondida. As multidões tomam consciência desta saída de Jesus e, deixando as cidades, foram a pé ao encontro de Jesus. Jesus está em perigo. Se Herodes pensa que Jesus é João Batista que ressuscitou dos mortos, é provável que ele, Herodes, procure Jesus para matá-lo, não para ouvi-lo, como as multidões fazem. A multidão é aberta à mensagem de Jesus. Não são hostis, diferente das autoridades. Versículo 14. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão. Teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Jesus, que estava de barco, chega a seu destino. A multidão já estava lá.
à espera de Jesus. Foram às pressas, a pé. Jesus, ao desembarcar, vê a multidão e se compadece dela. Se compadece dessa multidão impotente e fraca. A multidão expressa aqueles que têm fé e buscam Jesus, diferente da sua cidade natal, Nazaré, onde ele não encontra fé. Ao olhar a multidão, Jesus tem compaixão. A compaixão, splanknitsa, significa que todos os órgãos vitais se comovem diante da multidão e as dores, e suas dores, sofrimentos e angústias. Faz lembrar aqui Jesus, o bom pastor, do profeta Ezequiel 34, prometido que veio curar. E diz: providenciarei um só pastor para cuidar das minhas ovelhas. Será ele o meu servo Davi. Ele cuidará delas e será o seu pastor. Jesus não pode estar indiferente àqueles que lhe buscam, que não venham ao encontro dele com carruagens ou liteiras, transporte dos ricos, mas a pé, com sede de Jesus e de sua palavra. Jesus age e cura os enfermos, trazidos com dificuldades e a pé. Versículo 15. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e a hora vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Os discípulos recorrem a Jesus. Aproxima uma dificuldade. A multidão ficou o dia inteiro ouvindo Jesus. Não se afastaram. Estão com fome da palavra do Mestre. O dia declina. Eles não têm o que comer. Os discípulos vão propor a Jesus uma solução. Eles precisam comer. É preciso mandar a multidão embora. Devem ir às vilas comprar alimentos. Que eles sejam despedidos para ir comprar a comida, se alimentarem. Os discípulos se preocupam. Eles não têm condição para resolver a questão. Então, se deve mandar embora o povo. Existem aqui algumas dificuldades, segundo os discípulos. O lugar é deserto, já é tarde e eles não têm nada para comer. Versículo 16. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam ir embora, vocês é que têm de lhes dar de comer. Jesus dá outra solução. Não precisam os discípulos tirar no caso aqui, a batata quente. Não precisam tirar a batata quente das mãos deles. Jesus transfere para eles. São eles que devem dar de comer à multidão. Dar, isto é, para sentir a impotência e desespero dos discípulos. Atordoados com o que Jesus disse, como eles poderão dar de comer se o que eles têm é tão pouco? Jesus desafia agora os discípulos. Eles devem colocar em prática o que aprenderam com ele. Os discípulos deverão aprender com Jesus. Enquanto seus pensamentos estão absorvidos pelos cuidados terrenos, eles terão de abrir a mente, alargar horizontes, crescer no conhecimento de Jesus. Versículo 17. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. É o limite. Os discípulos estão impotentes. Como dar de comer à multidão? Eles são portadores de tão pouco, 5 pães e 2 peixes. Dá para perceber a indignação, o sentimento de impotência. Eles não podem fazer o que Jesus quer, isto é, eles mesmos dar de comer a tanta gente. Versículo 18. Jesus disse: tragam isso aqui. O que eles têm é suficiente para Jesus. Este pouco
é suficiente para o banquete de Jesus com a multidão e os enfermos, diferente do banquete de Herodes, que é portador de morte e abundância. Jesus pede essa porção ridícula, mas era o que tinham. Os discípulos estão diante da multidão de mãos quase vazias, somente 5 pães e 2 peixes. E Jesus tem o poder de saciar a fome da multidão, a fome da palavra e a fome do alimento que sustenta a vida humana. No reino de Deus, antecipa na cena deste evangelho, revelada na abundância para todos. Jesus confia no poder do Pai para providenciar, providência, aquilo que a multidão precisa naquele momento. Versículo 19. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Jesus toma a iniciativa. Os discípulos deveriam confiar em Jesus. Ele organiza tudo. A multidão deveria se sentar na grama. Ele tinha o controle da multidão. Depois ele pega, depois ele então pega e faz com que os discípulos apresentem a Jesus os 5 pães e os 2 peixes. Jesus ocupa uma posição central. Todos têm os olhos fixos nele. Ao redor de Jesus se unem os discípulos. A bênção dada por Jesus lembra o pai de família, quando proferia a fórmula de bênção sobre os alimentos antes da refeição, rendendo graças. A palavra usada de pronunciar a bênção não é a palavra Eucaristia, que significa dar graças, mas a eulogia, dar bênção sobre. Então, no caso aqui, os pães e os peixes. Nesta cena, vemos gestos de Jesus, que também será realizado na última ceia. Verbos como pegar, tomar, pronunciar a bênção, partir, dar aos discípulos. Estes verbos são eucarísticos, que Jesus realizará na ceia eucarística. Mateus capítulo 26, versículo 26. Jesus confia a missão de distribuir aos discípulos. Versículo 20. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Jesus realizou este grande sinal, o banquete do reino, onde ninguém passa necessidade, tudo é dom. Faz lembrar o maná e as codornizes no deserto, quando o povo caminhava no êxodo para a terra prometida. Deus havia alimentado seu povo faminto. À tarde, as codornizes subiam e cobriam o acampamento. No dia seguinte, uma camada de orvalho aparecia em torno do acampamento. Moisés disse ao povo: Este é o pão que o Senhor vos manda para comer. Êxodo, capítulo 16, do versículo 13 a 15. A multiplicação revela também a imagem da igreja, a comunidade de fé. Jesus está ao centro, administrando todas as boas dádivas, doador do pão e da palavra. Perto dele, nós vemos os braços daqueles que distribuem os dons, os discípulos, que têm a função de cumprirem as ordens de Jesus. Jesus não é um intermediário como foi Moisés. Ele é o próprio doador e fonte da vida, o bom pastor, que se compadece de suas ovelhas. Número 12 pode evocar o número dos apóstolos que Jesus escolheu e a quem ensina a dar o pão à multidão que tem fome. A expressão que sobraram evoca o excedente profético de Elias, 1 Reis, capítulo 17, versículo 16, e Eliseu, 2 Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7 e versículo 44.
O criado de Eliseu realiza o papel desempenhado pelos discípulos de Jesus nesta cena. Versículo 21. O número dos que comeram era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sem contar mulheres e crianças. O acréscimo de Mateus é muito importante, porque o número total poderia chegar de 20 ou 30 mil pessoas na cena. A cena acontecerá em Mateus, capítulo 15, versículo 38. A população total da Palestina era estimada na época de 500.000 de judeus, sem contar outras etnias. Jesus é apresentado como alimentando cerca de 1/10 desta população. Isto dá o relato da multiplicação dos pães e depois, da segunda multiplicação dos pães, um caráter social, que faz com que estes relatos sejam diferentes dos relatos de cura. Os acontecimentos aqui são descritos para lembrar Êxodo, capítulo 16, Números, capítulo 11, bem como 2 Reis, capítulo 4, do versículo de 1 a 7, versículo 42 a 44. Eliseu que multiplica o pão. As alimentações aqui antecipam a Eucaristia, e a Eucaristia antecipa o banquete do Reino dos Céus. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.